Aleluias. Em memória dele é que nos reunimos aqui nessa manhã. Aleluias. Você sabe que quando você fala em memória de alguém, às vezes nos remonta a um momento fúnebre, onde a gente traz a memória e tenta honrar alguém que está apenas nos nossos sentimentos, mas não está ali. Às vezes quando você escreve lá naquela lápide, em memória, você faz isso para alguém que está morto. Mas nós somos os únicos que podemos prestar e reconhecer em memória daquele que está vivo. Nós somos os únicos que podemos fazer algo de relevância, podemos honrar a presença daquele que para o mundo talvez esteja morto. A Bíblia vai dizer que a cruz de Cristo é devera loucura para o que padece, mas para os que são salvos é poder de Deus. Aleluias. E eu começo essa manhã dando uma saudação para a igreja, que está em Apocalipse 1, versículo 4, do item B à frente, que fala: que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, aleluias, da parte daquele que era e de há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito, aleluias, dos mortos, e os soberanos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue, aleluias. 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 Ele está aqui. Aleluias. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, e mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluias. E talvez, se você não sabe de quem esse texto está falando, versículo 12, ele vai continuar dizendo: voltei-me para ver quem falava comigo. E essa manhã Deus está olhando e falando comigo e para você: volte a me ver como você me via. Volte a me ver, não mais como aquele menino Jesus do presépio, ou talvez aquele Cristo pregado e sangrando na cruz. Porque quando ele se volta e ele vê quem falava com ele, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito. Aleluias. Com cinto de ouro, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita tinha 7 estrelas, e na boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol da sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto.
Porém ele pôs sobre a mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos cantar mais uma música. Aleluia, aquele que é digno ao Cordeiro. E que você cante essa música em memória dele. Em memória não daquele que está longe, mas daquele que está perto. Não daquele que está morto, mas daquele que está vivo. Não daquele que foi, mas daquele que certamente virá. E ele só foi porque ele nos enviou um. Que ele disse: olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, meu Pai não pode enviar o Espírito Santo, aquele que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está aqui dentro de mim, dentro de você. E Ele quer te dar a honra desta manhã, de em memória dEle, em memória do Filho, do Alfa e do Ômega. Aleluias. 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 E é o Senhor Deus poderoso, Obrigado, Deus. digno de louvor, Aleluia. digno de louvor. Tu és santo, Aleluia. santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Declara Ele, declara isso. Digno de louvor, Ele é santo. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, toma a tua igreja, Senhor. Pai, muito obrigado, meu Pai, pelos louvores, meu Deus, pelos ministros de louvores dessa igreja. Pai, em nome de Jesus, continue falando conosco nessa manhã, Pai. E que a gente possa, meu Deus, te honrar. Senhor, não só com palavras, mas com atitudes, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar. Aleluias. Em memória dele. Aleluias. É em memória dele que nos reunimos aqui. Aleluias. Marcos 16, o versículo 9 a 11 vai dizer o seguinte: havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Este, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Aleluias. Versículo 9. Entende, irmãos, que o contexto agora, que parece longe, mas também é nos dias de hoje. Porque às vezes convivemos com Jesus, entramos na igreja naquele primeiro amor, mas de repente, parece que o mestre não está mais ali conosco. E é assim aquele contexto, daquele que caminhou com Jesus, aqueles discípulos que puderam ver seus milagres, que tiveram a esperança daquele Deus, e que talvez colocaram a esperança nos dias daquela época, e agora estavam tristes e choravam, porque parecia que o mestre não estava mais lá. Aleluias.
Jesus ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana. Aleluias. Irmãos, entenda que a melhor forma da gente fazer algo em memória dele é crer que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, a morte não tem mais vitória sobre a nossa vida. E aquilo que talvez experimentamos de dor, ou morremos sem receber, não é nada. Porque o primogênito ressuscitou. E ele tem a chave que nos coloca no céu. Ele tem a chave do inferno. E ele está aqui nessa noite dizendo: ei, eu sei que você está abatido. Eu sei que você está entristecido. Talvez você está aqui com lágrimas, não crendo mais que ele pode fazer alguma coisa na minha ou na tua vida. Mas ele sempre vai aparecer para alguém, para anunciar as boas novas. E a Bíblia diz que no primeiro dia apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7. Irmãos, imagina você, que nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, que nasceu de uma virgem, que era o próprio Deus, e escolheria uma pessoa para cumprir a sua ressurreição. E quem ele escolhe? Maria Madalena. Alguém ao qual, aos olhos dos homens, poderia ser uma endemoniada. Não tinha talvez uma relevância. Mas Deus, ele não vê a aparência, ele vê o coração. E para quem é que Deus renasce todas as manhãs? Para aqueles que se permitem limpar dos demônios que afligem nossa alma. Irmão, você não está vendo? Deixa Deus te limpar. Tenha relacionamento com Ele. Aqui não apareceu um grande teólogo. Aqui ele não apareceu talvez para Paulo. Ele não apareceu primeiro para Pedro. Ele apareceu para uma mulher, ao quem ele havia liberto. E é isso que ele quer fazer na minha e na tua vida. Ele quer nos libertar. E nessa noite ele está te dando a chance de dizer: deixa eu te libertar. Deixa eu te libertar. Mas não deixe que quando a casa estiver limpa, volte mais 7, e seu estado atual seja pior do que o anterior. Irmãos, difícil na caminhada cristã é que quando talvez a gente começa a alcançar status dentro da igreja, dentro da congregação, às vezes a gente não quer mais dar ouvido àquele que Deus escolhe e fala: Maria Madalena, você fala para aqueles que estão chorando. Maria Madalena, você fala para aqueles que estão sofrendo. Próximo. E ela convicta daquilo que viu. Porque aquele que é liberto sabe ao quem o libertou. Ela tinha certeza daquele que apareceu para ela, porque era aquele mesmo que libertou. E ela não estava mais naquela atuação, naquele estado que ela vivia. E a partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Em memória dele, há uma boa nova a ser anunciada. Aqueles que choram, aqueles que são tristes, aqueles que caminham com Cristo e por algum motivo na caminhada estão desanimados, estão fragilizados, estão isolados, querendo talvez uma palavra de Deus e sem conseguir algo específico. Deus está levantando você hoje, está me levantando aqui como Maria Madalena, dizendo: ei, anuncia. Anuncia o que você viu. Anuncia que a morte foi vencida. E eu estou vivo. Próximo. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Irmãos, às vezes você pode falar: não deve ser Deus falando através do cristiano.
Não deve ser Deus falando através do Ivori. Não deve ser Deus falando. Irmãos, entenda que Deus, para cumprir o seu propósito, Ele não escolhe pessoas perfeitas, mas Ele escolhe aquele que crê. A resposta de Jesus foi imediata. Aquilo era para alegrar o coração, aquilo era para enxugar as lágrimas. Mas eles preferiram acreditar mais nos seus sentimentos do que no testemunho daquela que foi liberta. E hoje Deus está falando comigo, com você. Qual é a voz que você tem escutado? Daqueles que eu envio, ou a voz do sentimento do seu coração? A voz das circunstâncias, a voz do diagnóstico, a voz do resultado, a voz da separação, a voz do problema financeiro, a voz da perseguição. Ei, Ele está aqui dizendo: ei, eu tenho libertado e eu tenho vivido. Próximo. Depois disso, Jesus se manifestou-se em outra forma. Entenda que Jesus tentou de um jeito, e às vezes Ele tenta de um jeito com você, só que daquele jeito você não quer. Então faz o seguinte: eu vou usar outra tática, eu vou usar outra forma. E Ele vai no campo e aparece a dois deles. E quando Ele aparece, esses dois também não o reconhecem. Porque era de outra forma. Mas no partir do pão, próximo. E no partir do pão, eles o reconhecem. Entende, irmãos? Enquanto você quiser ser servido, você não vai reconhecer. Mas a hora que você começar a servir, no partir do pão, aí você vai entender que Ele vive. Aleluias. Há um Deus está aqui. E Ele não vai ser reconhecido pelas suas lágrimas, pelo seu sofrimento, mas Ele vai ser reconhecido não pela forma, mas pelo meio. E o meio é o partir do pão. Aleluias. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a esses dois eles não deram crédito. Irmãos, entenda que tem pessoas que Deus manda uma forma, mas ela não quer daquele jeito. Deus manda de outra, mas eles também não querem. E o grande difícil é não identificar isso nos outros, mas identificar isso na gente. Irmãos, entenda que é 1, 2 e 3. Uma forma, segunda e a terceira. Irmãos, por que a gente quer escolher sempre a mais difícil? Próximo. Finalmente Jesus apareceu aos 11. Quando eles estavam aleluias. Entende, irmãos, que uma das táticas do inimigo é te afastar da mesa, é te afastar do grupo, é te afastar do conjunto de pessoas que creem. Porque quanto mais isolado, quanto mais sozinho você tiver, vai ser mais difícil você voltar a acreditar. E é assim que talvez você está. Não participo mais de célula, não vou mais no culto, só vou se for isso, só vou se for aquilo. Não. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, nessa manhã: eu te convido novamente para a minha mesa. Porque foi na minha mesa que eu te dei uma direção. Fazer isso em memória de mim. Irmãos, entenda que eles só receberam a presença novamente quando eles estavam à mesa. Mas naquela vez Jesus estava cordial com eles. Mas dessa vez a Bíblia vai dizer que censurou-lhes
a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado. Irmãos, tem gente que está se alegrando de estar na mesa, mas Deus está exortando, você só está aí, mas você não crê. Você só está aí, mas teu coração continua duro. Você está aí, achando que eu estou aprovando, mas na verdade eu estou te exortando. Porque aqueles quem eu tenho enviado, você não quer ouvir. E eu enviei boas novas, mas já que você não quer, então te censuro. Irmãos, não vamos escolher um meio mais difícil. Enviou Maria Madalena? Vamos crer. Enviou de uma forma diferente. É pessoas que talvez você olha e fala, nossa, mas será? Lá no campo, lá longe. Às vezes um ímpio. E Deus usa. E você fala, não, dessa forma Deus não ia fazer. Irmãos, peça a revelação do Espírito Santo. Irmãos, o crente ele precisa ter discernimento do Espírito, porque Deus usa quem Ele quer, até a mula de Balaão. Aleluias. Ei, entenda que há propósito em tudo, porque talvez, se eu aqui não tenho coragem de falar, às vezes Deus usa uma pessoa que tem. E não se surpreenda, talvez seja alguém que não goste de você. Mas Deus não vai te deixar morrer enganado, porque Ele é a verdade. E Ele não vai te deixar sem caminho, porque Ele quer te dar a vida. Aleluia. Próximo. E disse-lhes, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Entende, irmãos, que o contexto aqui é Marcos 16. É o último capítulo de Marcos. É a última palavra, as últimas palavras de Jesus, antes dele ser assunto ao céu. Aquele que nos escolheu nos salvar e deu a vida por nós, tem o último diálogo com aqueles discípulos. Será que ele diria o quê? Se fosse você com seus filhos, nos teus últimos minutos, será que você daria alguma direção que não fosse relevante? E se você quer honrar a memória dele, vai por todo mundo e prega a toda criatura. Irmãos, e por que aqui está escrito toda criatura? Porque, irmãos, a gente quer pregar para irmão. Às vezes a gente quer pregar para irmão, mas Deus está nos dando a direção de sair do aquário. Ele está falando, ei, não é para você ficar pregando dentro do aquário. Eu quero que você vá a toda criatura. Porque só aqueles que aceitam Jesus como seu único salvador, de agora a criatura se torna filho. Mas nós temos tempo demais para degladiar entre os irmãos, e tempo de menos para degladiar com o inimigo lá fora. Luta por posição, luta por microfone, luta por ministério, luta por roupa, por casa, por carro. Mas a direção foi, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Próximo. Quem crê e foi batizado será salvo, quem porém não crê será. Irmãos, quem aqui imagina uma lei tão dura? Irmãos, porque aqui nós só temos duas opções. E até nessa vida nossa de injustiça, aqui no Brasil ninguém cumpre mais que 20 anos, independente do que fez. Salvo se estiver falando algum erro, me perdoe, sou médico, não sou advogado. Mas todos têm o direito de responder em liberdade. Se a justiça está sendo certa, às vezes tem um habeas corpus, tem uma redução de pena por bom comportamento. Mas, irmãos, aquilo que nos foi confiado é uma condenação eterna. E é por isso que o sangue daqueles será cobrado de nós, pela nossa omissão, pela nossa falta de ousadia, pela nossa dureza de coração, pela nossa incredulidade. E nessa manhã Deus quer trazer um avivamento na igreja. Ei, você não está aqui apenas para desfrutar de um ambiente que talvez te agrade, mas Deus está aqui dizendo, se é meu discípulo,
pegue a sua cruz e negue-se a si mesmo todo dia e siga-me. Aquele que colocar pai, mãe, filhos, terras, casas na minha frente não é digno de mim. Mas aqueles que negar tudo isso, ainda nessa vida, darei 100 vezes mais de pais, mães, filhos, casas. O único problema é o jeito que termina esse versículo. Com perseguições. Irmão, se você está sendo perseguido, dê glória a Deus, aleluia, porque a bênção está vindo 100 vezes mais. Aumentou a perseguição, aumentou a bênção. Aumentou a perseguição, aumentou a bênção. Entende, irmãos, que a perseguição tem te feito parar, sim ou não? Às vezes as perseguições dessa vida te faz parar, sim ou não? Mas se um inimigo te persegue, o que ele quer que você faz? Que você para. Porque se você parar, ele te alcança, pastor. Está sendo perseguido? Aumenta a velocidade. Está sendo perseguido? Troca o carro espiritual. Está num Gol 1000, compra 1.8. Aleluias. Irmãos, chega no jato espiritual. Porque daí, aqueles que te perseguem, poucas vezes vão ter que te ver. Porque quando vê, você já chegou por cima. Mas tem pessoas vendendo até a bicicleta espiritual que tem. E preferindo andar a pé. A Bíblia vai dizer que tem ímpios andando de carruagem. E príncipes andando a pé. Mas nessa manhã, Deus está querendo falar para você, eu tenho mais. Eu tenho 100 vezes mais. Mas vai ser com perseguição. Vai ser com luta, vai ser com guerra. Porque eu mandei meu filho, mas o meu nome é Senhor dos Exércitos. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Aleluia. Próximo. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, farão novas línguas. Próximo. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, mas todo mundo vai ser liberto? Todo mundo vai ser curado? Ou Deus fez essa promessa e essa promessa não é real? Próximo. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Próximo. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se... Irmãos, entenda que uma das coisas que vão fazer com que Deus me dê autoridade para isso é ide. Tem muita gente que gostaria de falar assim, ó, você, paraplégico, levanta aqui na frente. Mas ninguém quer orar pela febre da sogra de Pedro. Porque talvez, meu irmão, a motivação de colocar a mão é os holofotes do Instagram, os holofotes da igreja, o respeito da igreja. E nós estamos querendo usar o dom para nos promover. Mas aqueles que fizerem o ID, Deus vai garantir. Mateus 14, versículo 13. Irmãos, como Deus se manifesta? Como honrar o nome e a memória dEle? Irmãos, honrar em momentos difíceis. Porque como é difícil você honrar quando tudo atinge as 3 áreas da tua vida. O emocional, o sentimental e o espiritual. E a Bíblia vai dizer assim, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Irmão, não tem coisa que a gente ouve que tenha vontade de pegar um barco num lugar deserto à parte e falar, vou ficar aqui. Sim ou não? Essa era a vontade carnal de Jesus.
Ele tinha ouvido algo dificílimo. O Rio Grande do Sul está debaixo d'água. Crianças, velhos, adolescentes morrendo. E às vezes isso vem para tentar abalar nossa fé. E muitos desses dizendo: onde está Jesus? Onde está o Deus de vocês? E ouvindo isso, que seu primo João tinha sido morto, decapitado, Jesus ele tem vontade de ir para o deserto e ficar num lugar à parte. Irmãos, o justo juiz estava ali, e para honrar o seu propósito, ele teve que aceitar a morte de João. Entende, irmãos, que talvez, para a gente viver o nosso propósito, nós vamos ter que aceitar coisas na nossa vida, que as pessoas vão olhar e dizer: meu Deus, que espinho na carne que tem esse Paulo. E é assim que estava o coração de Jesus. Irmãos, mas como tudo na Bíblia dá um propósito, dá uma razão, ele vai dizer: ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo por toda. Irmãos, quem sabe a história de João Batista aqui? Irmão, você acha que o cara era famoso ou não? Eles achavam que ele era o próprio Cristo. Sim ou não? Você acha que naquele mundinho ali tinha espalhado que ele estava preso? Sim ou não? Aqueles que todo mundo tinha medo de pôr a mão. Será que a notícia ruim correu ou não? E de repente é decapitado, sim ou não? Irmãos, as coisas ruins da nossa vida, o inimigo vai tentar fazer com que tire a credibilidade de quem nós somos em Cristo. Como é que você pode ser de Cristo vivendo isso? Aleluia. Mas aqui eu entendo, porque mesmo sabendo que João tinha sido decapitado, de toda a terra, Deus levanta aqueles que creem. Aleluia. Aleluia. E essa multidão que está aqui nessa manhã, são daqueles que creem. Daqueles que não vão olhar pelas circunstâncias e não vai duvidar, porque sabe que tem que fazer algo em memória dele. As circunstâncias podem estar dizendo que sim, as circunstâncias podem estar dizendo que não, as circunstâncias podem estar te colocando um limitador. Talvez você está querendo correr para esse deserto, e é nesse deserto que Deus te espera. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade, seguindo por toda a terra. Próximo. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Irmão, nessa manhã, talvez essa palavra é para você. Aleluia. Você que está igual a Jesus, que recebeu uma notícia tão difícil, ou que está vivendo já de forma há tanto tempo algo tão difícil, e aquilo que ouve e fala no teu dia a dia, isso não vai acontecer. Aquilo que o inimigo tem usado para te entristecer, Jesus nos dá uma forma. Não ouça as vozes das circunstâncias, mas mantenha o foco no teu propósito. Irmãos, você quer ser curado? Seja cura na vida das pessoas. Jesus podia dizer: não, ô pai, você não poupou João, então também que morra essas pessoas, principalmente que eu conheço tudo delas. Você não poupou João, pai, que a Bíblia diz que maior que João, nascido de mulher, não haverá profeta maior. E ele olhando para aqueles pecadores, fala: Senhor, mas você teve mais misericórdia desses pecadores do que o maior dos profetas. E às vezes assim que nós somos, queremos fazer justiça com essa pequena capacidade humana de julgar. Aleluia. Mas Jesus sabia que tinha um propósito. E você tem um propósito, meu irmão. Aleluia. O propósito é em memória dele. Em memória dele.
Aleluia. É em memória dele. Nunca foi sobre nós, irmãos. É em memória dele. As circunstâncias podem estar dizendo, é em memória dele. Seja a cura que você vai ser curado. Próximo. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Pessoas esperando em Cristo, aguardando a provisão. E aqueles a quem Deus escolheu para dar previsão, queria dispensar eles de mãos. Como está sendo o papel da igreja nos dias de hoje? Está tarde, vai embora. Esse deserto não tem saída, não posso fazer nada para você, porque eu não tenho nada. Irmãos, Deus está aqui hoje dizendo, o que você tem nas suas mãos? Se você não tem, aonde você está buscando? E já é tarde, mande as multidões embora, para que indo pelas aldeias, compre para si algo que... Irmãos, isso Deus está nos mostrando, que talvez a igreja não está alimentando mais aquelas pessoas que estão no deserto. E estão falando assim, ó, vai, busca na internet. Talvez numa outra aldeia você acha comida, porque aqui eu não tenho nada para te oferecer. Aleluias. E é por isso que aquele que olhou e disse, por que não creem que eu ressuscitei? Por que um coração tão duro diante daqueles que têm fome? E a palavra de Deus hoje fala comigo, com você. Quem você tem alimentado na fé? De quem você tem corrido? De quem você tem sido cura? De quem você tem sido alimento? Aleluias. Próximo. Não, anterior. 15. Próximo, perdão, tá certo. Jesus, porém, lhes disse, não precisam ir embora. Deem vocês mesmo de comer a... Quem aqui é discípulo, levanta a mão. Quem é discípulo? Deem você mesmo para eles de comer. Deem vocês mesmos a ele de comer. Tem muitas pessoas no deserto dessa vida, tem muitas pessoas já tarde esperando, já é tarde, mas Deus está querendo usar você para ser provisão, mas você está dispensando pessoas. Mas é no partir do pão que ele vai se manifestar. Próximo. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2. Irmãos, entre os discípulos tinha provisão? Não. O mais interessante que é, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Para a multidão é pouco, sim ou não? Mas para aquele que tinha levado é bastante, sim ou não? Deus sempre vai levantar alguém abençoado no meio da multidão para mostrar para aqueles que têm as mãos vazias, ei, esse no meio da multidão veio com a provisão. Às vezes você está dizendo, ei, mas como eu posso fazer? É tão pouco que eu tenho para a multidão. Mas se para você é suficiente, próximo, entrega na mão daquele que pode multiplicar. Então Jesus disse, tragam esses pães e peixes aqui para... É pouco que você tem, mas você está entregando para o mundo. Você está entregando para os vícios. Não dizima, não oferta, não dá uma cesta básica. Não consegue ver se o teu vizinho está com algum problema. Mas esse aí disse, traga para mim. Irmão, se você entregar a tua vida, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Próximo. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e esses deram as...
Aleluias. Irmãos, a provisão tem que vir daí. Porque Deus vai multiplicar aqui. E aqui vai ser distribuído para o resto. Deus faz um milagre, mas usa os seus filhos para distribuir a bênção. Mas tem muita gente querendo fazer um milagre e não querendo servir. Porque é melhor parecer como Deus do que parecer como servo. Aleluias. Próximo. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos, cheios dos pedaços que sobraram. Próximo. Isso que comeram era cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar por você. Irmãos, 5 pães e 2 peixes, que não estava nem nas mãos dos discípulos, mas levado ao mestre, alimentou mais de 30.000 pessoas. E esse Deus, Ele está aqui nessa noite. E Ele me dá uma direção para orar com você. Orar para aqueles que estão frios na fé. Orar para aqueles que estão desencorajados. Aqueles que estão sentindo que não tem nada para oferecer. Orar para aqueles que não acreditam mais naquele Deus que ressuscitou, vive e ainda faz milagre. E para não te constranger, eu queria que você apenas fechasse seus olhos e dissesse: Senhor, essa palavra é para mim. Aleluias. Mas eu também não podia deixar de fazer um convite. Eu não sei se aqui todos já são batizados, se todos aqui já aceitaram Jesus. E diante dessa palavra que sem Ele, com Ele é céu, sem Ele é inferno. Se tiver alguém aqui que quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e salvador, levante sua mão, que eu quero colocar você também numa oração essa manhã. Há alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador? Talvez essa palavra seja só para você. Levante sua mão. Aleluias. Aleluias. Deus te abençoe. Aleluias. Tem mais alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador? Levante sua mão. Talvez esse é o momento onde Deus está falando: ei, eu vou te dar a oportunidade de, em memória de mim, te colocar num outro nível. E você vai experimentar e vai viver coisas que você nunca viveu. Há mais alguém aqui? Aleluias. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, coloco, Pai, diante de Ti a Tua igreja, Pai. Senhor, aqueles que estão frios na fé, Pai. Deus, em nome de Jesus, vai tocando, Pai. Vai trazendo de novo, meu Deus, Pai, o primeiro amor, Pai. Meu Deus, vai trazendo de novo, meu Deus, a certeza da Tua ressurreição. A certeza, meu Deus, da Tua colaboração todos os dias da nossa vida. Espírito Santo vai tocando, meu Deus, na alma, no corpo, no espírito. Daqueles que têm recebido tantas notícias ruins, Pai. Que isso, meu Deus, tem congelado o coração, Pai. Meu Deus, tem trazido, meu Deus, tanta dor, tantas lágrimas. Mas nessa manhã, Senhor, há uma Maria Madalena. Dizendo: ei, Ele vive. Ele vive. Pai, essa menina, essa moça que aceitou, meu Deus, o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Meu Deus, perdoa os pecados dela, Pai. Perdoa, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida. Meu Deus, e naquele dia, nas boldas, Pai, que a gente possa estar lá, meu Deus, na mesma mesa, se regozijando e lembrando desse dia. Pai, muito obrigado pela oportunidade de trazer a Tua palavra. Continue abençoando a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.